E aí, meu povo, pois é, vocês estão vendo, surpresa, a gente veio aqui então, sou eu, o Rubens, vocês esqueceram de mim, vocês não lembram de mim, né? Voltei aqui para poder a gente fazer um vídeo de Halloween, por quê? Porque o meu coração trevoso não quer deixar essa data passar em branco de jeito nenhum. Halloween, vocês sabem que é a minha data favorita, meu mês favorito, e eu vim aqui então com um vídeo especial do mês do Halloween, que vão ter 3 vídeos, hoje, amanhã e depois. Tudo voltado pro nosso tema favorito, que é o Halloween, que é coisa trevosa, que é coisa macabra e tudo mais. Eu tô trajado aqui adequado, né, com a camiseta, olha pra vocês verem que chique, uma camiseta de casa mal assombrada. Tô com essa maquiagem gótica aqui na cara aqui. O cenário aqui, né, gente, a minha biblioteca particular toda enfeitada pro Halloween, porque a gente vai falar de coisa de terror sim. E pra quem não sabe, eu tô ativo no Instagram, então vai aparecer aqui embaixo na tela e também aqui embaixo na caixa de mostrar mais, na caixa de informações, o Instagram Lervicia para vocês conferirem. Rakan apareceu aqui, pessoal. É só eu vir gravar, Rakan vem. Não é Rakanzinho, não é Rakanzinho. E a gente hoje vai falar sobre livro. E vai falar sobre esse livro aqui, ó. Quinteto de Assombros, que foi lançado pela editora Penalux. E é uma coletânea de 5 contos clássicos de assombração, de fantasma, de coisa insólita, de coisa macabra, coisa sinistra que a gente gosta tanto. E, gente, só para poder falar para vocês aqui, tem Algernon Blackwood, tem Amelia B. Edwards, tem Edgar Allan Poe, tem o E. F. Benson e tem Washington Irving. Um time da pesada aqui. Então, antes da gente começar, vamos lá então para nossa abertura clássica do mês do Halloween. Sorta a vinheta! Então, povo, já fizemos a nossa abertura aí clássica, a nossa vinheta clássica de Halloween, né? Não tinha como passar em branco, né? E lembrando mais uma vez, pessoal, me acompanhem pelo Instagram, tá aparecendo aqui embaixo @. Lá eu tô ativo diretamente. Vocês podem conversar comigo lá pelo direct e tudo mais. Lá eu tô sempre postando resenhas, tô sempre postando indicações, sempre faço os unboxings lá pelos stories dos livros que estão chegando pra mim. E aqui no canal é uma coisa mais especial. Uma coisa, por exemplo, é um livro que eu amei demais, vai aparecer por aqui. Ou então dicas que não dá pra poder mostrar lá no Instagram, eu vou mostrar por aqui. Mas aqui o canal vai ser uma coisa assim bem... como é que eu posso dizer? Bem VIP, digamos assim. Vai ser pouquíssimas atualizações. Eu vou ver se eu consigo manter um vídeo por semana. Mas o provável é que eu faça um vídeo a cada 15 dias. Mas nesse mês do Halloween a gente não poderia deixar passar em branco. Então, como eu disse no começo desse vídeo, vai ter 3 vídeos esse mês. Um hoje, dia 29, um amanhã, dia 30 e um depois de amanhã, dia 31. E o vídeo de hoje é sobre esse livro aqui, Quinteto de Assombros, da editora Penalux. A editora Penalux, você já deve conhecer ela, porque ela trouxe 2 títulos sensacionais aqui de terror clássico pra gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui embaixo, pessoal, Carmo Parmo. Então, a Penalux lançou 2 obras assim seminais da literatura clássica de horror aqui no Brasil nos anos anteriores. Eles lançaram então A Sovi que Virei, 5 histórias de fantasmas do M.R. James. Eu já falei muito desse livro aqui no canal. Eu acho que todo ano eu trago algum conto dele aqui, porque M.R. James é um baita autor de história de fantasma. E história de fantasma, quando eu falo, não é história de espírito, é história de assombração em si, coisas estranhas acontecendo com seus protagonistas. E eles trouxeram esse livro aqui e trouxeram também esse livro espetacular, que é O Grande Deus Pan, do Arthur Machen. Arthur Machen também é um baita autorzão
que escreveu muita coisa. Ele escreveu bastante história de horror cósmico. Ele foi um dos grandes inspiradores, então, pro H.P. Lovecraft, povo. Olha pra vocês verem, o Lovecraft era fã do Arthur Machen. E ele fez essa obra aqui, O Grande Deus Pan, que é espetacular. Eu fiz resenha sobre esse livro, acho que há uns 2 anos atrás, no mês do Halloween também. E eles trouxeram esses 2 livros. E dessa vez, eles me traz esse livro aqui, O Quinteto de Assombros, que são 5 contos de autores assim clássicos, e tudo conto, com exceção do conto do Edgar Allan Poe, os outros 4 contos são contos assim que nunca foram traduzidos aqui pro Brasil, nunca teve tradução aqui no Brasil. Esse trem aqui é bom, gente. Só coisa nova, só coisa que a gente não conhece, só coisa assim diferente. E isso é um grande diferencial, né? Porque a gente tem que concordar que as editoras, 95% das editoras brasileiras chove no molhado, né? Quando vai trazer um livro do Lovecraft, quando vai trazer um livro do Poe, eles, em vez de trazer alguma coisa que não foi traduzido para cá ainda, ou que teve traduções mínimas, eles vai lá e publica a mesma coisa com uma tradução nova. Aí não, a editora Penalux foi lá e apostou numa coisa totalmente nova e fez esse livro aqui, que é fininho no seu tamanho, mas é um baita de um livro no seu conteúdo. Já começa com essa capa, né, povo? Que olha que capa chique, olha que capa bonita, muito macabra, muito bonita. Eu gostei demais dessa capa. E um diferencial também é que esse livro tem uma introdução, tem um prefácio introdutório do Rodrigo Emanuel Fernandes, que é mais intimamente conhecido como Lorde Velho. Quem não conhece o blog do Lorde Velho, Reminiscências de um Lorde Velho, tá perdendo uma grande leitura. Quem gosta de ler blogs na internet, que é uma arte rara hoje em dia, né? O pessoal tá muito nas redes sociais, Instagram e no YouTube e tudo mais, mas o blog é uma arte quase esquecida, né? Mas tem gente que ainda luta aí pelo blog ativo, e o Lorde Velho é um desses caras que escreve maravilhosamente bem. Ele faz umas matérias assim, uns posts muito legais, voltados tudo para literatura e para o cinema de horror clássico, de horror gótico. E ele fala sobre, dá umas dicas muito boas de filme, de série. É um blog estupendo. Eu vou também deixar aqui na descrição o blog dele para vocês conferirem, porque é um blog muito bom. E ele é um grande conhecedor de literatura gótica, de literatura clássica, de horror. Ele fez então um prefácio, a introdução desse livro aqui. E é uma introdução muito boa que explica sobre o que é a essência do horror gótico e tudo mais. E tudo relacionado a esse tipo de coisa. E é uma introdução assim, só a introdução já vai à leitura do livro, porque é muito boa. E vamos começar, que eu tô falando pra caramba aqui. Eu acho que eu me empolguei, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. E eu empolguei aqui, tô falando. Não tô falando sobre o livro em si, né? Então vamos lá. O primeiro conto, então, chama Mantendo a Promessa, do Algernon Blackwood. Algernon Blackwood, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui também uma edição que eu tenho dele. Algernon Blackwood, então, é um autor irlandês ou é inglês? Carmen Parmo, que eu vou conferir aqui, gente, porque Algernon Blackwood é um autor inglês, pessoal. E ele é muito famoso por ter escrito essa grande obra-prima aqui da literatura de horror cósmico, que é, então, Os Salgueiros, The Willows. Essa edição que eu tenho aqui, que vocês estão vendo, é uma edição da editora Empírio. Saiu pelo aquele selo de literatura gótica, o Piro. E é uma edição capa dura, ilustrada e bilíngue. Vocês estão vendo aqui, uma edição muito boa. É uma edição bem chique. Tem ilustração, gente. Olha aqui pra vocês verem que legal. Tem mapa da história e tudo mais. E ela segue aqui o texto original em inglês e aqui a tradução. E é um livraço, é uma novela muito, muito, muito boa. É uma novela seminal, uma novela assim incrível. Também é muito adorada pelo H.P. Lovecraft. E ele também tem esse livro aqui que já infelizmente, está em estado de raridade aqui no Brasil, que é A Casa do Passado. São 10 grandes contos de terror. Esse aqui foi organizado pela Heloísa Seixas, saiu aqui pela editora Galera Record, né? Essa capa aqui chicosa, bonitona também. E aqui tem muito conto bom dele. Inclusive, ano passado, eu mais a Bárbara, lá do canal Livros Astros da Bárbara, a gente comentou, a gente fez um vídeo aqui sobre o conto A Boneca, que é uma história de boneca maldita, boneca mal assombrada, esse tipo de coisa. E o cara é mestre, o cara é muito bom.
retornando aqui. O primeiro conto, então, desse livro que eu falei pra vocês aqui é o Mantendo a Promessa. E, gente, é uma típica história de fantasma, mas quando eu falo típica, não é que eu tô diminuindo a história, que eu tô minimizando a história, não. Pelo contrário, ela tem todos os conceitos, assim, de uma história de fantasma clássica, mas ela é muito instigante, é muito misteriosa e dá uns calafrios, viu, gente? Eu vou falar pra vocês, eu li esse livro aqui numa tacada só, numa sentada só. Eu peguei ele ontem, de madrugada, de noite, não era tão tarde assim não, acho que era umas 11 horas da noite. E eu peguei e eu fui lendo uma história atrás da outra, né? E vocês sabem que eu tenho o costume de ler livros de terror à luz de abajur. Eu pego o meu abajur, eu sempre coloco uma tampa, digamos assim, na parte vazada do abajur para poder a luz ficar bem fraquinha. Então fica só eu e a luz do abajur ali naquele quarto escuro, só nós dois ali lendo. Aí eu vou lendo e tá tudo escuro. E eu começo a entrar no clima da história. O negócio vai ficando feio, o negócio vai ficando macabro. E, gente do céu, nossa, é muito bom. Isso aí é a melhor coisa pra você poder ler uma boa história de terror. É você criar o clima ao seu redor. Você entra muito mais na história. E vamos lá. Aqui a história é a seguinte. A gente tem o nosso personagem principal, o Mariot. Mariot? Não sei falar o nome não, gente. E esse Mariot, ele é um estudante. Ele está hospedado em uma pensão com diversos outros estudantes, eles vão para a faculdade e tudo mais. Ele está estudando, se eu não me engano, medicina. E ele está estudando então, e ele está numa noite de muito estudo, porque ele vai ter uma prova no dia seguinte, uma prova muito aplicada, uma prova muito difícil. Então ele já está há uma semana assim, diretão assim, estudando sem parar, dormindo assim 1 a 2 horas no máximo por noite, e tá aquela sabe, aplicado pra caramba, tá pauleira ali no estudo. E ele começa a ficar meio com a cabeça voada, porque ele não tá dormindo o suficiente, não tá se alimentando o suficiente, tá lendo muito. Ele até comenta várias vezes no conto que ele teme ter a tal da febre cerebral, que é uma febre do cérebro que acomete o cérebro e deixa a pessoa tendo delírios, alucinações e tudo mais. E uma dessas madrugadas, estudando aí, só a luz de vela, ele lá lendo um livro atrás do outro, com o olho vermelho, cansado, alguém bate na porta do quarto dele. E ele vai atender e ele vê que é um colega de faculdade, amigo dele de faculdade de muitos anos, já deve fazer uns 5 anos que ele não vê esse amigo. Ele viu esse amigo dele assim que ele entrou na faculdade. E esse cara entra no quarto dele, e esse cara tá muito magro, tá muito abatido, as bochechas assim fundas, o olho fundo, a cara assim de uma pessoa que não come há dias. E tá bem, sabe, bem abatido mesmo. O cara tá quase um defunto vivo. E o amigo, o Mariot, convida esse amigo para poder entrar então, e o amigo entra, todo caladão, todo sério. Entra lá. Então o Mariot começa a conversar com ele, né? E aí, como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo. E o cara, o defunto vivo, não responde nada. Fica só calado na dele. Aí o Mariot fala, então tá, né? Você tá muito eu tô vendo que você tá enfermo, que você tá muito fraco. Eu vou preparar uma comida pra você. Você come aí e descansa um pouco. Depois a gente conversa. Você me conta a sua história, o que aconteceu com você. Aí o Mariot vai lá, faz uma comidinha, dá pro cara que tá ali, né, todo estranhão, amigo de adolescência dele, todo estranho, e o cara come desvairadamente, parece um louco assim, que parece que não come há dias, e come, né, depois disso que ele acaba de comer, não fala uma palavra, vai na cama do Mariot, no quarto lá, deita e apaga e dorme. Aí o Mariot acha aquilo muito estranho, o cara não falou nada, mas ele deve estar com seus problemas, eu vou deixar ele pra lá, eu vou voltar para meus estudos. Ele começa a estudar e vai passando a madrugada, vai adentrando a madrugada e vai ficando cada vez mais tarde. Aí de repente ele começa a escutar uns gemidos e um suspiro, que ele olha para trás, para a cama dele, onde o amigo dele estava deitado. O amigo dele não está mais lá, o amigo dele sumiu, não tem nem rastro do amigo dele lá. Aí ele acha, o que aconteceu? Será que esse amigo meu saiu? Mas eu não vi ele saindo pela porta. Será que ele saiu pela janela? Mas como é que ele vai sair pela janela se nós estamos no terceiro andar? Ele ia ter quebrado o pescoço. Ele acha aquilo muito estranho e ele começa a escutar esse suspiro, esse gemido vindo da cama dele. E ele começa a ficar com medo daquilo. E aquele suspiro, aquele gemido cada vez mais alto. Aí ele vai e corre então para o andar de baixo e chama um colega dele.
que também é estudante, que porventura estava acordado aquela noite também estudando, e chama esse colega dele e fala: vem cá no meu quarto que eu tô escutando uns barulhos estranhos. Aí esse colega dele chega lá nesse quarto e eu paro de contar a história por aqui. Gente, eu deixei vocês curiosos, né? Mas é uma história muito criativa. É uma história assim que, ó, gente, eu fiquei de boca aberta assim que eu terminei de ler. Eu tive vontade de bater palma, só não bati porque já era tarde da noite. Mas é uma história muito boa, uma história muito bem escrita, sabe? O Algernon Blackwood é um mestre das palavras, né? Ele sabe criar o clima, deixar a gente tenso, deixar a gente assim curioso, desconfortável com a situação. E se for uma pessoa mais sensível, chega a dar até medo, viu? Porque a situação que tá acontecendo aqui, ele lá no quarto, o quarto escuro, e os gemidos esquisitos vindo do canto escuro do quarto, e ele não tá vendo ninguém, e cadê esse amigo dele estranho? E o final é um final assim que te deixa de boca aberta, e vai fazer todo sentido com o início da história. Ó, baita conto. O segundo conto se chama A Carruagem Fantasma, da Amelia B. Edwards. A Amelia B. Edwards também é uma autora britânica, ela também é da Inglaterra. Ela é uma autora do período vitoriano, gente, lá de 1800, ela nasceu em 1830 e ela escreveu até 1890. E ela é uma autora que lutou muito pelo direito feminino. Ela foi uma grande apoiadora do movimento sufragista, né, que é o movimento que dá o direito ao voto para a mulher e tudo mais. Ela era uma feminista bem forte assim na época dela. E ela escreveu muito tipo de história, inclusive histórias de horror. E essa história aqui, A Carruagem Fantasma, é um conto bem curtinho, mas é um conto bastante eficiente, é um conto assim bastante macabro até. Eu acho que isso aqui daria assim um excelente episódio do Além da Imaginação e tudo mais. É uma história muito boa. A gente tem o nosso protagonista, deixa eu ver se eu lembro o nome do cara aqui. Eu acho que ele não tem nome, gente. Não, não tem nome não. Ah, é verdade, nem tem nome mesmo porque o conto é em primeira pessoa. E esse cara aqui, o nosso protagonista, ele tá caminhando por uma... como é que eu posso dizer? Uma encosta de uma montanha. E é uma encosta de uma montanha muito grande assim, e tá no alto da tempestade de neve. Tá nevando pra caramba, e aquela neve muito forte, ele tá tremendo de frio e tudo mais. E até que ele encontra pela estrada uma carruagem. Ele vai para o cocheiro então e pede para poder entrar na carruagem. Ele vai pagar as moedas, os shillings lá, pela viagem da carruagem até a cidade mais próxima, que fica a 26 milhas. É uma cidade, é um vilarejo muito distante da onde ele está no momento. E aquela tempestade de neve, aquela coisa braba caindo lá. E ele entra nessa carruagem. E lá dentro tem 2 passageiros. E esses passageiros ficam quietos no canto deles, não fala nada. E ele tá dentro dessa carruagem e começa a reparar que a carruagem tá velha. Que a carruagem tá caindo aos pedaços. A madeira tá podre. A porta tá solta. Os bancos, assim, tá cheio de buraco, de bicho que comeu. E os passageiros que estão junto com ele, os 2 passageiros que estão junto com ele, são muito esquisitos. É um povo muito estranho, é um povo muito bizarro, é um povo que não conversa, é um povo que não fala direito, e esse povo fica olhando pra ele com a cara estranha, e ele começa a perceber que ele não tá num lugar muito bom não. E eu paro de contar a história por aqui, porque como eu disse, é um conto bem curtinho. Eu acho que ele tem umas 10 ou 15 páginas no máximo, mas é um conto assim que... na história ele pode ser bem enxuto, mas no quesito desenrolar de sentimentos, de sensações e o desenvolvimento do ambiente ao redor dele é muito rico. Então a autora é muito boa em descrever o ambiente, em descrever aquela sensação de que ele está num lugar que ele não deveria, e o mistério ao redor de tudo que está acontecendo ali. É um conto muito bom, é um conto bastante climático, eu recomendo bastante. A terceira história então é do Edgar Allan Poe, se chama, é uma história já bem famosa, né? Os Fatos sobre o Caso do Sr. Valdemar. Gente, essa história, esse conto aqui é bem famoso, é um conto muito legal, é um conto que eu já até indiquei lá no meu Instagram. Volto a reforçar aqui, me sigam lá no Instagram, que é por lá que eu tô fazendo atualizações mais constantes. Vai estar aqui embaixo de novo, pra vocês poderem não esquecer, me sigam por lá. E é um conto
sobre dois personagens muito atípicos. O primeiro, então, é o nosso protagonista, o Sr. Valdemar, que é um velho, muito rico, mas que já está com o pé na cova. O homem está morrendo. O homem vai morrer e tudo mais. E ele resolve, então, participar de uma experiência científica do nosso outro protagonista, que é o senhor, que é o Dr. P. Não tem o nome dele, mas a gente imagina aqui, a gente supõe aqui que é um alter ego, que é uma brincadeirinha aqui do Edgar Allan Poe com o seu personagem, né? Porque o senhor P e o Paul, então pode ser que seja o próprio Paul esse personagem, né? E esse cara, esse senhor P, ele é mestre em mesmerismo. Quem não sabe o que é mesmerismo, eu simplifico. Mesmerismo é hipnotismo. Ele é mestre em hipnotismo. E o senhor Valdemar chama então o senhor P e fala: ó, cara, eu tô morrendo e eu vou dessa pra uma outra. Então que tal a gente fazer uma experiência diferente? Vamos me hipnotizar no momento da minha morte. E o senhor P fica maravilhado com aquilo e ele segue em frente com essa ideia então de hipnotizar o senhor Valdemar assim que ele estiver morrendo. E tá tudo marcado então, os doutores e os enfermeiros, tá tudo lá. Eles marcam o dia da morte do homem, porque o homem já tá nas últimas mesmo. Tem até uns termos técnicos aqui, umas descrições do qual que é o problema de saúde dele, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não sou médico. Creio que vocês também não sejam médicos. Se tiver algum aí, levanta a mão. Mas ele tá nas últimas. E então eles dão uma data de quando é o máximo que esse cara vai conseguir aguentar vivo. E lá vai o senhor P então para a mansão do senhor Valdemar, do velho Valdemar lá, enfermo na cama, e ele começa a sessão de hipnotismo. E ele vai hipnotizando o velho e vai deixando o velho cada vez mais mesmerizado e tudo mais, e ele consegue ter total controle sobre o corpo do velho Valdemar. E o velho começa então a obedecer aos comandos do senhor P. Levanta a mão aqui, abre um olho ali, faz não sei o que, faz não sei o que, agora conversa com a gente. O que você está fazendo? E o senhor Valdemar: eu estou dormindo. E como você está se sentindo? Eu estou me sentindo bem. E o que você está sentindo? Você está sentindo dor? Nenhuma dor. E então as horas vão se passando e vai chegando ao derradeiro momento da morte do velho. E chega na hora da morte do velho, tá marcado para o velho morrer até no máximo 1 da manhã. E passa dessa hora, e quando ele pergunta, o velho fala: eu não estou mais dormindo, eu já estou morto. E a história vai seguir em frente a partir daí, então, com o desenrolar do que vai acontecer nessa sessão de hipnotismo, e o velho ali que está sendo mantido entre a vida e a morte, nesse mesmerismo estranho, e o final aterrador, nojento e imprevisível que vai acontecer. Povo, que conto incrível, que conto sensacional, gente do céu. Edgar Allan Poe a gente nem precisa falar muito, né, porque é chover no molhado. O cara é mestre, o cara é um baita escritor, o cara é lembrado até hoje. As histórias dele são incríveis e eu gostei da escolha para esse livro aqui, porque mesmo esse conto sendo bastante conhecido na... Como é que, não é filme, como é que fala, gente? Nas obras do Edgar Allan Poe, esse conto é um dos contos mais renegados dele, porque embora ele seja famoso, ele não é tão famoso quanto o Gato Preto, quanto a Berenice e quanto o Corvo, esse tipo de coisa. Ele não está no hall dos mais famosos, ele está ali no intermediário. Então eu achei que foi uma boa escolha e é um baita conto, gente. Então vocês têm que ler esse conto aqui. O quarto conto se chama A Confissão de Charles Linkworth, do E.F. Benson. E.F. Benson, gente, vamos ver aqui. Ele é um autor, também é um autor britânico. Ele era um autor muito envolvido com o meio acadêmico. O pai dele era reitor de uma grande faculdade da Inglaterra. Os irmãos deles, ele tem 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, eram escritores da época, e ele seguiu o mesmo caminho como sendo irmão mais novo e também se tornou escritor. Ele escrevia muito ensaio acadêmico, muita coisa voltada para o lado acadêmico, mas ele também se arriscou em algumas histórias ficcionais, e foi onde ele concebeu alguns contos de terror. Eu acho que todo mundo naquela época se aventurou pelo menos uma vez em contos de terror, né, gente? Até o Jack London, que é conhecido muito aí por seus romances de aventura e de navios e viagens, já escreveu história de terror. E com o E.F. Benson não foi diferente, ele escreveu também. E essa história aqui se chama A Confissão de Charles Linkworth,
E é uma também típica história de assombração. Mas aqui a gente não vai ter uma assombração ameaçadora e perigosa. Aqui a gente vai ter um lado diferente do fantasma. Aqui a gente vai ter o lado do fantasma que tem pendências na Terra. A gente tem aqui então o nosso protagonista, que é o Dr. Tisdale. E o Dr. Tisdale, ele é um médico... como é que eu posso dizer? É aqueles médicos que cuidam de criminosos que estão com a sentença de morte marcada. Ele vai fazer então os últimos check-up daquele criminoso e vai por fim ser legista daquele criminoso que foi sentenciado à morte depois que o cara morre. E o personagem, Charles Lintworth, ele foi condenado à morte pelo assassinato horrendo da mãe dele. Aí tem toda a trama aqui, que ele mais a mãe dele não se davam muito bem. Ele tava com alguns problemas de dívidas bem brabos, sabe? Não tava devendo pra Deus e o mundo. E a mãe dele era uma véia sovina. Morava na casa dele, mas não contribuía com nada, não ajudava com nada. E a véia guardava um dinheirão no banco. Então um dia essa véia resolve sair da casa do filho. Ela falou que ela quer viajar, que ela quer fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tira todo o dinheiro dela do banco. Aí o Charles Lintworth vê uma oportunidade nisso aí e resolve matar a mãe dele, sem escrúpulo nenhum, sem arrependimento nenhum, mata a mãe dele e cata o dinheiro dela. Ele vai e enterra a mãe dele no quintal, nos fundos, no quintal, enquanto a esposa dele está viajando. A esposa dele foi visitar um parente enfermo numa outra cidade. Ele enterra a mãe dele lá no quintal e a história segue em frente porque os vizinhos vão descobrir que a mulher está enterrada lá. Vai dar todo um rolo com as malas dela que já tinham ido para passagem para a estação King's Cross, né, que é a estação de trem. Uma estação de trem bem famosa lá de Londres, né? E as malas dela foram pra lá, mas a mulher nunca apareceu para poder buscar ou despachar as malas. E eles descobrem que a mulher estava morta no quintal lá, apodrecendo, e que o filho estava usufruindo do dinheiro da mãe dele. Então ele é preso, ele é condenado pelo júri e pelo meritíssimo, né? A morte por enforcamento, a condenação dele. E ele é enforcado, então, e o nosso personagem principal, o Dr. Tisdale, vai fazer, então, todo o seu trabalho, né? Enterrar o morto, fazer tudo quanto é tipo de exame, e eles enterram o morto. Só que acontece que o Dr. Tisdale, depois que faz o seu trabalho, ele começa a receber uns telefonemas estranhos na casa dele. Ele liga, ele começa a receber esses telefonemas esquisitos, e ele recebe esse telefonema esquisito. Para começar, o telefone toca de um jeito estranho. O telefone só toca uma vez e toca bem baixinho. É esquisito o trem, é estranho. Toca só uma vez, toca bem baixinho, toca daquele jeito estranho lá. Ele atende e quando ele vai escutar, ele fica escutando uns sussurros, umas vozes muito distantes. Ele acha aquilo muito estranho. Ele vai, desliga, liga para telefonista e pergunta: da onde que veio essa ligação? A telefonista fala: veio da prisão que o senhor trabalha. Ele liga lá na prisão e conversa com o carcereiro que estava perto do telefone. E o carcereiro fala: eu não liguei pro senhor não, mas aconteceu uma coisa muito estranha aqui. Aconteceu um trem esquisito, eu senti uma sensação estranha, eu percebi que tinha alguma energia pairando aqui em volta da sala. É melhor o senhor vir aqui. E a história vai continuar em frente a partir daí. E é um conto muito legal também, um conto bastante diferente, né? Porque por mais que seja um conto clássico, ele usa da tecnologia da época, que era o início do telefone, então, para poder transmitir esse senso de assombração, de fantasma e gente vindo da tumba para poder assombrar os vivos e tudo mais. É uma história muito boa, eu gostei bastante. É bem escrita também, é bem, sabe, direta, rápida de ler. É uma história assim que você lê rapidinho, é uma história curtinha. E eu gostei bastante, o final é muito bom também. E aí, como eu disse mais anteriormente, é uma história que lida com o fato do fantasma não ser uma figura vingativa, mas ser uma figura assim atormentada. É bem legal. E por fim a gente tem o último conto do livro, que chama A Aventura do Estudante Alemão, do Washington Irving. Washington Irving, pessoal, ele é muito famoso, ele é um escritor americano, só que ele, embora tenha nascido nos Estados Unidos, ele foi muito jovem morar na Inglaterra, então ele tem toda uma influência da literatura gótica inglesa.
E ele é muito famoso por ter escrito o livro A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Sleep Hollow. Eu tenho esse livro aqui, só que tá guardado lá pra lá pro canto, lá, então não tem como mostrar agora pra vocês. Mas é uma história muito boa, é um romance não, ele é uma novela muito boa, bem famosa. O pessoal deve conhecer pelo desenho da Disney, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e pelo filme do Tim Burton com o Johnny Depp e a Christina Ricci, né, dos anos 90, de 98, 99, né, que também chama A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Baita filme, né, gente? E esse aqui é um conto que se passa na Alemanha. E é na época da Alemanha que também fazia execuções em público e tudo mais. Só que aqui as execuções era por guilhotina, né? Que os criminosos eram executados, a guilhotina caía no pescoço deles e matava eles e o cabeça saía rolando e tudo mais. E a gente tem o nosso protagonista aqui que... Cadê o nome do cara? Ah, gente, eu não sei o nome do cara não achei não. Já esqueci já. E olha que eu li esse livro ontem. E esse cara... Ele é um estudante, tá ali na Alemanha para poder estudar. Ele é bem abastado de vida, ele é rico e tudo mais. E ele andando pela praça, então, onde acontecem as execuções públicas, ele encontra uma moça muito bonita. E essa moça é uma moça misteriosa, muito bonita, mas ela tá em condições assim precárias, sabe? Ela tá com a roupa suja, ela tá bem magra, você vê aparentemente assim que ela tá passando fome, o cabelo dela tá despenteado, mas ela é muito bonita. Na hora ele se encanta por ela e começa a conversar com ela, e ela fala que ela não é dali, que ela também não é alemã, mas que ela precisa de ajuda. E esse cara vai, então, leva ela pra casa dele, fala que vai ajudar ela, porque gosta muito dela. Aí lá vem aquele negócio de amor à primeira vista, ele se apaixona por ela, e fala que quer se casar com ela, e quer viver com ela toda a sua vida. E ela é recíproca a esse sentimento, ela também gosta muito dele, e eles vivem um pequeno romance ali. Mas tem uma curiosidade, ela usa uma gargantilha no pescoço que ela nunca tira. E vocês já devem imaginar o rumo que a história vai tomar a partir daí, né, gente? Gente, é um conto assim que você fica de boca aberta com o final. Por mais que hoje em dia seja uma história que você possa prever o final dela, isso não tira nem um pouco da graça da história. Porque, gente, a gente não lê uma história pelo final, né? A gente lê a história pelo desenrolar dela, pelas sensações que a gente vai sentir conforme a gente vai lendo ela. A gente não vai ler uma história só para saber o que vai acontecer no final, né? E é isso que a gente tem aqui, o desenrolar dela, o mistério ao redor dessa moça estranha e essa gargantilha que ela usa no pescoço e todo esse negócio dela tá aparecendo sempre ali onde foi guilhotinado vários criminosos e tudo mais. É uma história muito boa. O final, por mais que você saiba o que é que tá acontecendo, é ainda bastante chocante, porque é bem visual, bem gráfico, sabe? Nem parece um conto clássico, né? Porque conto clássico a gente pensa em conto clássico de horror como uma coisa mais comedida, uma coisa mais assim... vamos pôr panos quentes, mas esse aqui não, o final é bem apoteótico mesmo. Gente, é um final muito bom. É um conto muito bom, é uma história muito bem escrita. O autor aqui também, é o Washington Irving, ele tem uma escrita bem simples. Então, qualquer pessoa, assim, até quem não está acostumado a ler história clássica, vai gostar bastante desse conto aqui, porque ele é, sabe, rapidinho de ler, é muito bom. Olha, eu recomendo demais esse conto. E acabando o livro aqui, pessoal, falei pra caramba, né? Mas a gente tava matando saudade aqui, então tem que fazer vídeo grande, né? E esse livro aqui merecia um vídeo grande, com bastante detalhe, porque, ó, muito bom. Muito gostoso de ler. É um livro de, como eu disse, de ler em uma sentada só. Bastante divertido e uma excelente dica para ler nesse mês do Halloween, gente. Quinteto de Assombros, da editora Penalux. Então, quem quer ler história de terror clássica, quem quer ler história de terror com esse viés gótico, vai nesse livro aqui, porque é um baita livro. E eu já venho mais uma vez reforçar para vocês. Me sigam lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, que vocês vão ter sempre conteúdo lá pelo Instagram. Lá eu posto com mais frequência, tá sempre tendo resenha e dica por lá, sempre vai estar aparecendo os livros que eu recebo. Eu faço stories fazendo unboxing deles, mostrando bonitinho como é que ficou, e eu espero todo mundo lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o dedão pra cima aí, e até o nosso próximo vídeo amanhã, que a gente vai falar sobre 2 livros de Casa Mal Assombrada. Esses 2 aqui, ó, A Sentinela, do Jeffrey Combs,
e Mal Olhado, do Peter Straub. 2 livros raros, mas que são bons. Nossa, muito bom, bom demais da conta. E os dois têm filme. Então, se você não achar o livro, você pode assistir o filme, que é igualmente fiel. Então, espero todo mundo aqui amanhã. Então, tchau, tchau, meu povo.